Eu faço a prece, pode deixar. Tá. O livro é Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. A lição é 88, Velar com Jesus. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos, e disse a Pedro: Então, nem uma hora pudeste velar comigo? Mateus, capítulo 26, versículo 40. Jesus veio à Terra acordar os homens para a vida maior. É interessante lembrar, todavia, que, em sentindo a necessidade de alguém para acompanhá-lo no supremo testemunho, não convidou seguidores tímidos ou beneficiados da véspera, e sim os discípulos conscientes das próprias obrigações. Entretanto, esses mesmos dormiram, intensificando a solidão do divino enviado. É indispensável rememoremos o texto evangélico para considerar que o Mestre continua em esforço incessante e persegue, convocando cooperadores devotados à colaboração necessária. Claro que não confia tarefas de importância fundamental a espíritos inexperientes ou ignorantes, mas é imperioso reconhecer o reduzido número daqueles que não adormecem no mundo, enquanto Jesus aguarda resultados da incumbência que lhes foi cometida. Olvidando o mandato de que são portadores, inquietam-se pela execução dos próprios desejos, ao observar em grande conta os dias rápidos que o corpo físico lhes oferece. Esquece-se de que a vida é a eternidade e que a existência terrestre não passa simbolicamente de uma hora. Em vista disso, ao despertarem na realidade espiritual, os obreiros distraídos choram sobre o látego da consciência e anseiam pelo reencontro da paz do Salvador. Mas ecoam-lhes ao ouvido as palavras endereçadas a Pedro: Então, nem por uma hora pudeste velar comigo? E, em verdade, se ainda não podemos permanecer com o Cristo ao menos uma hora, como pretendermos a divina união para a eternidade? Graças a Deus, Senhor. Muito obrigado por este momento, mais essa oportunidade de todos aqui reunidos estarmos aprendendo o seu Evangelho. Muito obrigado por tudo. Agradecemos também aos nossos irmãos espirituais que se encontram aqui presentes também conosco. Alguns aprendendo, outros nos ensinando, nos ajudando nas interpretações. Pedimos, Senhor, por todos do grupo que aqui estão presentes, os que chegarão, os que não poderiam vir, que possam todos neste momento receber todas essas energias que aqui estão, que possa ser distribuído em cada casa, em cada lar, em cada coração, que todos possam se sentir como nós estamos nos sentindo neste momento. E como bom expediente, Senhor, também pedimos, além do nosso grupo, pelos nossos vizinhos, nossos amigos, nossos parentes, nossos familiares, por aqueles que, de alguma forma, se relacionam conosco no nosso dia a dia. Vemos o motorista do ônibus, vemos o taxista, vemos o gari, cada um deles fazendo a sua parte na grande obra da criação. Que o Senhor também possa abençoar todos eles, todos esses nossos irmãos que para nós são anônimos, mas cada um tem a sua história, a sua vida, o seu momento. Pedimos também, Senhor, por aqueles que estão doentes, que estão nos hospitais, estão em casa, sejam doenças físicas, sejam doenças emocionais, sejam doenças mentais, que possam eles também, Senhor, receber tudo que necessitam neste momento, todo o lenitivo para sarar as suas dores. Também pedimos por toda a humanidade
Todos nós precisamos muito de Ti neste momento, um momento crucial dessa transformação do planeta. Obrigado por tudo, mestre. Acima de tudo, muito obrigado por tudo. Graças a Deus. Graças a Deus. Boa Bom, noite, Consuelo. Boa noite, Elisa. Boa noite, Afrânio. boa noite. Bom, hoje é o Libertação, né? Nós estamos no capítulo 6, não é isso? Não, nós estamos no 6, capítulo 7. 7, desculpa. Quer voltar? Tem uma mania de voltar, hein? Pois é, essa Você mania que... gosta de TBT? Exato. Eu já ando pensando na volta. Já fui, quero voltar. Quer começar de novo? É. Bom. Bom, nós estamos vendo aqui que o Gúbio, o André Luiz e o Eloy estavam lá naquele né, hotel 5 estrelas, né, bem acomodados, e de repente chega um representante do Gúbio e fala: olha, vocês estão livres para dar umas voltas aí, conhecer o local. Né? E eles vão, logicamente. O Gúbio tem uma missão muito importante, né? O André e o Eloy estão ajudando, mas para o André Luiz, né, tudo para ele é aprendizado e trazer para nós a importância, né, dessa obra dele, trazer os detalhes para nós, né? E eles estão ali vendo as perturbações, né, os perturbados, as condições do lugar, vai nos fazendo um retrato do lugar, que as paredes, né, pareciam que eram de lodo, exalavam um cheiro ruim, o sol era, né, tinha uma cortina, tipo assim, alguém fumando, né, e ninguém via direito, e assim por diante. E, de repente, tipo assim, ele virou a esquina, né, deu de cara com um lugar largo, longo, né, quilômetros e quilômetros, dezenas de quilômetros que ele se refere, né, e muitas, assim, cavernas, né, depressões, e cheia de gente, ou seja, de espíritos desencarnados. Né, que ele até fala, né? Muita gente. Boa noite, senhor Roberto. Boa noite, Afrânio. Boa noite, dona Elisa. Boa noite, Boa seu noite. Roberto. Boa noite, seu Roberto. Boa noite, dona Consuelo. Até a Consuelo não escapou, não. Não escapa não. Não escapa mais ninguém agora. Ah, tá bom. Vingança. Então, nós estamos vendo que o ambiente que o André Luiz nos traz não é nada agradável, né? É muito agradável. Que a gente eu até comentamos no estudo da sexta-feira, eu acho, né? Foi da quarta, sobre a questão da quantidade de espíritos nesse lugar. Sabendo que há também os espíritos primitivos que estão ali, espíritos que ainda estão também em processo de hominização, mas muitos espíritos, muitos lamentos, muitas dores, muito choro, etc, etc, etc. Bom, e vamos continuar a caminhada junto, né, a esse trio aí, né? Vamos ver mais um pouco. Ensina o caminho, por favor. Já estive lá, mas já esqueci onde é. Não, eu estou dizendo aqui no livro, aonde é que eu pego. Sim, está na página, página 93 no verso. Sim. Roberto, Qual é o primeiro parágrafo? Primeiro, à frente É. numa distância disso? Então tá. Já estou localizado. Ok, gente, já fizemos um apanhado, né? Agora vamos continuar nosso passeio, né? Vamos. Eu vou, no novo, a página 98. Eu vou começar ali em cima, tá? Sentíamos agora na extremidade de um planalto que se quebrava em abrupto despenhadeiro. À frente, numa distância de dezenas de quilômetros, sucediam-se furnas e abismos, qual se nos situássemos perante imensa cratera de vulcão vivo, alimentado pela dor humana, porque lá dentro turbilhões de vozes explodiam, ininterruptos,
parecendo estranha mistura de lamentos de homens e animais. Bom, nós sabemos que animais não vão para um grau, né? De forma alguma, não é isso que nós sabemos? Exatamente. Homens e animais. Vai dada aí a dica, né? Infelizmente, né? Os nossos irmãos que sofreram o processo de outrampia, né? Vamos lá? Não é qualquer espírito desencarnado, com pouco tempo de desencarnado, num trabalho desse, que pode participar, né? Tem que ter algum tempo já de desencarnado no plano espiritual, nesse trabalho, para poder encarar uma situação dessa, né? Deve ser terrível. Com exceção de algum iluminado aqui encarnado entre nós, que desencarna, não tem condição, mas como a maioria aqui não sabe nem o que significa iluminado, nós mesmos não Exatamente. sabemos, né? O que é isso? A minha ligação está em duas fases. Tem uma que é bem iluminada e a outra que é bem mal iluminada. Então, realmente, o Machado até falava sempre, né? Quando eu desencarnar, eu quero ajudar essa turma, né? Ele falou várias vezes, eu ouvi Porque falando. ele considerava que essa turma é a que mais precisa de ajuda, realmente, né? Mas realmente. E é onde ninguém pensa assim, eu quero ir para esse lugar para ajudar esse pessoal. Não, o pessoal pensa sempre em ir para o nosso lar. Exatamente. Realmente é onde mais precisa de ajuda. É o momento atual, né? Esses bandidos, esses bandoleiros, esses assaltantes, assassinos. O movimento, né, atual são essas pessoas que realmente estão precisando mais depressa, né? É o que o caso deles. É o que o Emmanuel fala, né? Os umbrais estão vazios. Aí entre nós. Né? E nós podemos até copiar o Antônio Carlos quando ele fala que essa é a nossa melhor reencarnação. Que nós estamos tendo toda a oportunidade de aprender, tá? A viver e conviver nessa situação. E aquele, conforme o Evangelho, né? Jesus fala, aquele que perseverar até o fim será salvo, né? É a nossa grande oportunidade também. Né? De alguma forma, né? Nós estamos participando de um momento único. Momento único. Né? Nós estamos passando de um plano pesadíssimo, expiação, né? Provas de expiação, para um plano um pouco mais suave. Não significa suave totalmente, não. É regeneração. Mas já é uma mudança vibratória muito grande mesmo. Né? Não significa que a vibração de regeneração vai ser todo mundo também. Não. Ainda vai ter né? Conforme falou o livro Apocalipse, né? Ainda tem um segundo terremoto. O primeiro é agora. Esse terremoto, na linguagem do simbolismo, né, que vai ver. O terremoto o que é? Algo que sacode, que balança, que derruba estruturas. Né? Tem que reconstruir isso tudo de novo. Mas não é no plano físico somente. Isso é um plano moral. É o que nós estamos passando, por um terremoto no plano moral. Porque hoje as facilidades do plano mundano são enormes. Nós temos muita oportunidade de nos perder, de entrar no ritmo, no clima. Hoje de manhã eu recebi umas fotos lá do meu irmão. Meu irmão tem uma casa numa praia na Bahia, que é o fim do mundo. Desculpe falar assim, mas é um lugar bonito. Mas para você comprar um palito de fósforo, tem que andar 14 quilômetros, é onde a vendinha é mais perto. A praia, se vocês quiserem olhar depois na internet, é muito interessante lá. Tem pouca coisa também na internet. Praia do Jesuel, com G, tá? Jesuel. Ele tem uma casinha lá, e eu já fui lá, ele ontem estava lá. E lá não tem internet, quer dizer, ele me mandou as fotos à noite, né? E aquela paz, aquela tranquilidade, né? E a gente vê que são poucos lugares hoje no planeta que existe isso. A gente liga a televisão aqui, quando eu recebi as fotos, para dar até o assunto, foi bem isso. Eu tinha acabado de ligar o RJTV aqui de manhã. Gente,
Está difícil ver televisão. Está complicado. Eu olhei para a foto, olhei para o RJTV, e disse, meu Deus do céu, como está o nosso mundo, né? Como está difícil, né? Principalmente nós que estamos num grande núcleo, né? A, a tendência aqui, nos grandes núcleos, é sempre maior bagunça, né? Então, a oportunidade está aí. E nós já estamos aprendendo que o Machado, né, já quer trabalhar nisso. Olha só. É o nosso aprendizado aí, gratuito, ao vivo e a cores. Bom, vamos É, lá? Vamos. Tremeram minhas fibras mais íntimas. E não só em mim, mas igualmente no espírito de Eloy. O movimento era de recuo instintivo. O orientador, no entanto, estava firme. Longe de endossar-nos a fraqueza, ignorou-a deliberadamente e asseverou calmo. Amontou-se aqui, como se fossem lenhos secos, milhares de criaturas que abusaram de sagrados dons da vida. São réus da própria consciência, personalidades que alcançaram a sobrevivência sobre as ruínas do próprio eu, confinados em escuro setor de alienação mental, esgotam resíduos envenenados que acumularam na esfera íntima através de longos anos vazios de trabalho edificante no mundo físico, entregando-se presentemente a infindáveis dias de tortura redentora. Deixa eu voltar a tocar no assunto. Estou passando aqui a televisão de tarde, passou um capítulo da novela Tieta. Aí o pai da Tieta descobriu lá num colchão um dinheiro antigo que ele informou lá e não podia mais usar, porque ele tinha perdido o valor. Ele pegou um pote de farinha, ele enchia as mãos de farinha e colocava nos bolsos, dizendo que aquilo era o dinheiro dele e que ele não tinha perdido. E eu me reportei a esses livros que a gente estuda aqui do André Luiz, sobre o dinheiro que escorre pelas mãos, como lama, a lama que escorre pelas mãos, achando que é dinheiro. Rapaz, eu olhei aquilo, eu vi o sofrimento daquele velho fazendo isso, eu imagino o sofrimento desses espíritos desencarnados vivenciando isso, o dinheiro se esvaindo como em forma de lama entre os dedos. Impressionante aquela cena, mexeu bastante comigo vendo aquele... Eu não assisto novela, né? Passando aqui o canal, vi isso, ele metendo a mão assim na farinheira, trazia a mão cheia de farinha, enfiava nos bolsos como se fosse um dinheiro. Impressionante isso. Incrível isso. Me reportei a essas histórias do André. Você falou Tieta, me lembrou. Aquela que se diz minha irmã, né? A Jonathan falava, né? Exatamente. É isso mesmo, o avô do André, né? E aqui também. E aqui que ele fala aqui, né? Como se for, montou assim como se fosse lenhos secos, né? Lenhos secos, então assim... Sem vida mesmo, que, preciso queimar, né? Para voltar, né? Fazer tipo aquela antiga queimada que havia nas mangas lá né, nas fazendas para voltar aquele capim mais forte, né? Exatamente. Quer dizer, aí fala que esgoto resíduos envenenados e vão precisar queimar esses resíduos. E a gente está vendo que o negócio é muito lento. O próprio Gregório está lá 8 séculos. Exatamente. 8 séculos. 8 séculos. Então é muito tempo, gente, né? Mas para eles não. É igual a nós aqui, um tempo normal. A gente vai vendo tudo isso aí. Bom, vamos lá, Elis? Vamos, que eu estava procurando onde estava o carregador para botar meu celular para carregar. Agora que eu achei. Pronto.
talvez porque nosso espanto crescesse à vista da tela aflitiva e tenebrosa, acrescentou sereno. Não estamos contemplando senão a superfície de trevosos cárceres a se confundirem com os precipícios subcrustais. Veja bem, aí é o início, né? Lá para baixo, aquele livro, O Abismo, quem já leu, né? Tem que ter lá para baixo, tem que ter um preparo, né? Inclusive é interessante que o Ranieri, junto com o espírito, que eu não me lembro bem, que foi o mentor dele, né? Vai no alto, né? Na estratosfera, sei lá, aí para cima, está vindo uma velocidade para conseguir penetrar lá, para chegar em determinado lugar onde estava o Gabriel, né? Que é o que toma conta lá, né? De acordo com o Ranieri, né? E lá, sim, o Ranieri foi mesmo lá no fundo mesmo, né? Ele chega a ver até os dragões, né? De acordo com o que ele fala. Então, o André só está vendo o plano superior do negócio, né? Está vendo, digamos, o mínimo. E é interessante que isso tudo, na realidade, não existe. É criação da nossa mente. É, a nossa mente. Né? E nós precisamos de um lugar para ficar depois que desencarnamos. A gente já está meio louco. Se não houver um lugar para ficar, fica mais louco ainda. Então, esses planos da mente, as mentes, criam de acordo como vão viver depois do desencarne, com o que elas plantaram. Né? É o que a gente está vendo aqui. Né? Os resíduos envenenados que acumularam na esfera íntima. Está falando na esfera. Bom, olha. Mas não haverá recurso a tanto desamparo, indagou Eloy compungidamente. Gubler refletiu alguns momentos rápidos e aduziu então grave. Quando encontramos um morto de cada vez, é fácil conceder-lhe sepultura condigna. Mas, se os cadáveres são contados por multidões, nada nos resta senão adotar a vala comum. Nossa, que explicação! É terrível. Todos os espíritos renascem nos círculos carnais para destruírem os ídolos da mentira e da sombra e interiorizarem dentro de si mesmo os princípios da sublimação vitoriosa para a eternidade, quando não se encontram em simples estrada evolutiva. Então, todos nós reencarnamos para crescer, para evoluir. Tá? A gente tem coisa muito simples, bem primitiva. Aí precisa dos empurrões, né? Que a gente estuda sempre isso aí. Mas, né? A gente já está em condições, já tem um certo intelectual, aí vem as escolhas erradas. Todo mundo nasce para o certo, pro correto. Então, uma pergunta do livro dos Espíritos 600 e pouco, que até pergunta sobre essa questão do... Né? Ninguém nasce para ser assassino, né? Deixa eu ver qual é a pergunta. Eu não me lembro mais. Não está aqui na cola, não, gente. Eu sei que ninguém nasce para fazer o mal. A resposta, tá. É 470. Né? Deixa eu dar uma olhadinha rápida aqui. 430, 490. A pergunta é simplesmente essa aqui. Os espíritos... Não, a resposta. A nenhum espírito é dada a missão de praticar o mal. Aquele que o faz, faz-lo por conta própria, sujeitando-se, portanto, às consequências. Quer dizer, nenhum espírito é dado a missão de praticar o mal. Mas nós, como temos essa palavrinha aí, livre-arbítrio, né? Abusamos. Todo mundo nasce com isso. A finalidade é uma só, crescer. Vamos lá, Linha. Contudo, nas demonstrações de ordem superior que lhes cabem, preferem, na maioria das ocasiões, adotar a morte, não ociosidade, adorar a morte, não ociosidade. Na ignorância agressiva,
ou no crime disfarçado, olvidando a gloriosa imortalidade que lhes compete atingir. Ao invés de estruturarem destino santificante, com vistas ao porvir infinito, menosprezam oportunidades de crescimento, fogem ao aprendizado salutar e contraem débitos clamorosos, retardando a obra de elevação própria. E se eles mesmos, senhores de preciosos dons de inteligência, com todo o acervo de revelações religiosas de que dispõe para solucionar os problemas da alma, se confiam voluntariamente a semelhante atraso, que nos resta fazer senão seguir nas linhas de paciência por onde se regula a influenciação dos nossos benfeitores. Sem dúvida, esta paisagem é inquietante e angustiosa, mas compreensível e necessária. É porque a gente já leu, né? Falou do avô do André Luiz, né? Vamos falar do fogo purificador lá do Mercadão. Pois é, né? Aquele pessoal que eles falam, né? Quem quiser vir, né? Para a barca lá, né? Esqueci o nome dela, Duarte Fabiano, né? Esqueci o nome dela, da mentora. Poderiam passar. E alguns somente, né? Que se deram as mãos, dentro daquela força que deram a mão, conseguiram volitar e entrar na barca. Quer dizer, aqueles que queriam sair daquele sufoco de coração. O avô do André Luiz também chegou àquele momento e falou: peraí, cara, tem alguma coisa errada. Há quanto tempo ele está indo para lá e para cá? Mas os outros não estavam. A gente vê os diálogos, não estavam muito esquentando a cabeça, não. Então, cada um vai despertar na hora certa. Cada um de nós, né, digamos assim, né? Vai despertar na hora certa. Por isso que existem esses lugares. A pessoa realmente ficar à vontade, né? Fica lá queimando esses resíduos e uma hora vai dar o estalo. Pô, o que eu estou fazendo aqui? Eu não saio disso. Eu estou rodando direto aqui. Tem alguma coisa errada. Aí sim, os espíritos que estão ao redor sentem isso, já levam ele para algum lugar para começar, né, as discussões. Então, no que o Google está falando aqui, infelizmente, né, é compreensível e necessário essa paisagem. Mas não é nada legal, não é não, né? Não, não mesmo. Então vamos lá. Perguntei-lhe se naqueles sítios purgatoriais não havia companheiros amigos, detentores da missão de consolar. Ao que nosso instrutor respondeu afirmativamente. Sim, disse. Esta imensa coletividade dentro da qual preponderam individualidades que pelo sofrimento contínuo se caracterizam pelo comportamento sub-humano não está esquecida. A renúncia opera com Jesus em toda parte. Agora, todavia, não dispomos de ensejos para a identificação de missionários e servidores do bem. Vamos ao estudo que nos interessa de mais perto. Deixa os caras trabalhar no pai do André Luiz. Pô, quer perguntar aos caras também? Ele já queria desviar o estudo para o outro lado, né? Eu queria interrogar alguém. Cadê um? Não estão aí. Descemos alguns metros e encontramos a esquálida mulher estendida no solo. Gúbio nela fixou os olhos muito lúcidos e depois de alguns momentos recomendou-nos seguir-lhe a observação acurada. Vês realmente, André? Inquiriu paternal. Percebi que a infeliz se cercava de 3 formas ovoides, diferenciadas entre si nas disposições e nas cores, que me seriam, porém, imperceptíveis aos olhos, caso não desenvolvesse ali todo o meu potencial de atenção. É uma coisa interessante essa questão aí também, de todo o meu potencial de atenção. Porque ele conheceu as formas ovoides antes. Porque se ele não tivesse conhecido, ele não ia ver. Ia ver algo. Não é isso? É interessante. Nós somos nós, né? Já falamos dos desencarnados. Nós encarnados também somos assim. Tem aquele
Poxa vida, aquele documentário, Elisa, da física quântica, Quem Somos Nós? Está lembrado? Uhum. Eu disse que quando Colombo chegou lá na América Central, não me lembro qual foi o lugar, os índios não conseguiam ver as caravelas. Já tomando susto, de repente um monte de homem branco, com aquelas roupas esquisitas, né? Eles ficaram assustados. Mas o pajé, que tinha um pouquinho mais de tutano, né? Começou a notar que lá nas águas, as ondas parecia que batiam alguma coisa. Foi assim, foi. Olha só, o pajé foi educando a vista. E um belo dia de manhã ele olha assim, vê as caravelas. Aí ficou, aí falou para os outros. E os outros foi, conseguiram ver. É isso aí, a percepção. Se a gente não conhece, a gente não vê. Né? A gente não, mesmo que esteja dentro de uma faixa nossa de visão, né? Aquela faixa das vibrações, ou de escutar, né? A gente não consegue nem escutar, nem ver se não conhece. Alguém quer Ô, falar alguma Afrânio, coisa? eu queria te Fala. perguntar uma coisa. Hum. Com essa mulher que tem esses 3 ovoides com ela, como Hum. é que ela vai conseguir se, como é que é, acordar, né, que está alguma coisa errada, se ela está sempre sugada por esses parasitas? É a mente que acorda, né? Ela vai, não é bem acordar como a gente imagina, também não. Não, Ela aqui vai sei, acontecer algo com ela, ver tá que tem entendendo? alguma Vai coisa ter tua errada com resposta. ela. Vai ter tua resposta daqui a pouco. Porque ela já está Tá, procurando alguém. Está procurando alguém, quer dizer, é um sinal que ela está preocupada com algo, que ela não está ovoidizada. Mas vamos lá, entendi. tá? Vamos lá. Reparo, sim, expliquei curioso, a existência de 3 figuras vivas que se lhe justapõem ao perispírito, apesar de se expressarem por intermédio de matéria que me parece leve, gelatina, fluida e amorfa. Aí a gente Ele pode imaginar que essa leve gelatina fluida e amorfa é algo, veja bem, é um tipo um envoltório bem primitivo. Se ele fugiu da forma que o pensamento dá, olha quanta coisa que a gente não conhece e desconhece mesmo. Né? Então, é tipo um envoltório isso aí. Mas é um envoltório, não podemos falar que é. De repente tem outra coisa que é um envoltório. Mas o que o André Luiz está botando aqui bem claro. Me parece leve, gelatina, fluida e amorfa. Amorfa, né? Negócio meio esquisito, Realmente, né? realmente é o princípio de tudo, né? Volta completamente disforme, não tem forma. É o princípio, a origem de tudo isso aí, é isso? É. Seria assim, não a origem, bem lá na origem, mas já desse meio É, aí, digamos que aí, nós estudamos com os animais, cada um vai no ventre materno, no ventre da cachorrinha, chega na cachorra, para, não é é, isso? Chega no gato, para, né? Tá exato. entendendo? Mais ou menos. O que é que o André Luiz deixou aí para a gente, mais ou menos, não é entender que nós não vamos entender, mas a gente também tem uma ideia que é algo aí diferente. Como é que ele botaria isso? Botaria simplesmente a palavra, é um envoltório. É a ameba, né? Não tinha forma, não tinha. É É, gelatinosa, né? É uma ameba, é, né? não, é, É o início de tudo. Né? é. Vamos lá. elucidou Gúbio sem detença. São entidades infortunadas, entregues aos propósitos de vingança e que perderam grandes patrimônios de tempo em virtude da revolta que lhes atormenta o ser. Gastaram o perispírito sob inenarráveis tormentas de desesperação e a, mantém-se naturalmente a mulher que odeio, irmã esta que, por sua vez, ainda não descobriu que a ciência de amar e a ciência de libertar, iluminar e remediar. Ou seja, Essa parte aqui, né? Gastaram o perispírito sob inenarráveis tormentas. Meu Deus. pois é. Totalmente Gastaram, vinculadas ao ódio, né? exatamente.
Aí vê o seguinte, agora vamos falar dela. Eles estão lá, né? Nesse pensamento, essa monoideia de vingança, vingança, vingança. Mas ela também, até então, não procurou ainda também essa virada, né? Esse momento aí, poxa vida, o que é que eu estou fazendo aqui? Mas ela já vai mostrar para a gente algo, né? Fala, Sandra. essa, 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 esse desgaste do perispírito, né? Ela não tinha noção de nada, não tinha noção de mais nada. Ela desgastou o perispírito, que noção ela teria de presente, passado e futuro? Nenhum, né? Vamos lá. Auscultamos de mais perto a desventurada criatura. Assumiu Gúbio a atitude do médico ante a paciente e os aprendizes. A mulher sofredora, envolvida num halo de força cinzenta escura, registrou-nos a presença e gritou entre a aflição e a idiotia. Joaquim, onde está Joaquim? Diga-me, por piedade, para onde o levaram? Ajudem-me, ajudem-me. O Consuelo já está começando a despertar. Já está procurando alguém, ela, a mulher, tá? É o Entendi. Joaquim, né? O Joaquim. Podia ser o Manuel, mas é o Joaquim, né? Entendi. Então, quer dizer, ele vai falar que ela vai ser, né? Não sabe a hora, mas vai falar, vai ser resgatada, porque. Vamos lá. Vamos lá. O nosso orientador tranquilizou-a com algumas palavras e, não lhe conferindo maior atenção, além daquela que o psiquiatra dispensa ao enfermo em crise grave. Observamos. Examine os ovoides. Sondem-nos magneticamente com as mãos. Operei expedito. Toquei o primeiro e nele Toquei o primeiro e notei que reagia positivamente. É porque eu fiquei tão chocada de ter que tocar o ovoide. Botar a mão naquele negócio gelatinoso. Eu pensei nisso. Eu sou tão nojenta. E o cheiro. Não, devia ser escuro. E o cheiro. Pouca luz, o ar Não, pesado. aqui fala aqui, ó. Ai, Olha meu aqui. Deus do céu. Olha lá, num halo, envolvida, a mulher sofredora, envolvida num halo de força cinzenta escura. Tá aí a cor. Então, examine os ovoides. Sondem magneticamente com as mãos. Já comecei a ficar nervosa. Um Operei halo de força expedito. cinzenta escura. É. Toquei o primeiro e notei que reagia positivamente. Ai, meu Deus. Liguei no ato de vontade minha capacidade de ouvir ao campo íntimo da forma e, assombrado, ouvi gemidos e frases como que longínquos pelo fio do pensamento. Olha Vingança, só uma coisinha. vingança. Liguei num ato de vontade. A gente vai vendo essas coisas e fica pensando, meu Deus, como é que é isso? Né? Que o André Luiz fez curso, se especializou, fez primeiro aquele lance da visão, estou lembrando dos mensageiros para enxergar um pouquinho mais, etc. Minha capacidade de ouvir o campo íntimo, ou seja, pensamento, captar o pensamento do outro. Quer dizer, nós estamos num papo que nós aqui encarnados ainda estamos longe disso. Ah, eu ia perguntar para o Pode ser que instrutor. uns. Não pode captar o pensamento sem botar a mão, não. Não, nós não podemos, sabe por quê, Elias? Porque se lembra daquele filme que o cara, até um ator famoso aí, que ele começa a ouvir o pensamento das mulheres, tá lembrado? Uhum. Ele sofreu um acidente, eu acho, né? E né, ele era até bonitão e tal, né? Uhum. Ah, meu Deus do céu. Depois ele quebrou a cara no final, né? Quebrou a cara, mas teve esse filme. Nós não temos condições ainda morais de ouvir, né, essa comunicação via pensamento. Nosso pensamento tem que estar bem escondido um do outro, né?
E me lembrou outro filme, que a mulher entrou toda enfeitada, mas estava enfeitada demais. E ela, estou linda, o cara, sim, você está linda, mas por dentro o pensamento dele foi outra coisa totalmente diferente, e por dentro ele dava gargalhada. Nós estamos nessa situação aí, entendeu? Então vamos lá. Eu acho que legal a gente ler isso para a gente ver, né? As coisas que nós vamos aprender no futuro. Isso aí é parte do aprendizado também. E é igual, volta no livro Mensageiros, quando aquele Fábio Aleto, tá, que foi ajudar a. Esse é o nome daquela senhora, Dona Isabel, né, a comentar o Evangelho segundo o Espiritismo, o André Luiz falou: quem consegue alcançá-lo pelo pensamento, vai ver que o que ele está falando é o mínimo do mínimo das coisas. Então, a vida espiritual, realmente, para quem consegue, né, é muito bonito. Tem muito trabalho, mas o trabalho, né, também tem muito, assim, digamos, instrumentos para o trabalho, né? O André Luiz está tendo um aqui, e tá, esse instrumento dele está passando para nós as informações. Se sou eu, toupeira, cegão, o que ia fazer? Nada. Vamos lá? Alguém quer falar? Vinga- Vamos lá, vamos na vingança Vingança, de novo. vingança. Não descansarei até o fim. Esta mulher infame me pagará. Repeti a experiência com os dois outros e os resultados foram idênticos. As exclamações assassina, assassina transbordavam de cada um. Ai, meu Deus. Após afagar a doente com fraternal carinho, analisando-a atencioso, o instrutor dirigiu-nos a palavra esclarecendo. Olha só uma questão da monoideia. A monoideia é isso aí. Eles não têm, ele vai explicar aqui agora o porquê. Eles não têm outra ideia, os três, em conjunto ali, né? De quê? Vingança. Eles foram Eles não regredindo por isso. Para que outra ideia? Se só querem essa. Não querem mais querem nada, mais né? nada. Isso, isso. E isso vai tirando a forma. Porque quem mantém a forma é justamente o pensamento. E o pensamento aberto, né? Cheio de, digamos, de ideias, né? Cheio né? Participante do mundo. E ali E não, se fechou no mundo dele. te tira até a oportunidade de fazer contato com o divino, né? De fazer Tudo. contato com a vida, com a existência, com a criação, reconhecer Deus e reconhecer a justiça divina, porque você só pensa em vingança. Vingança, não, nada disso se enquadra na palavra vingança. É Né? que, na realidade, assim, é o máximo do egoísmo e do orgulho. Só pensa nele Nele e, e no- na vontade e na, dele. na vontade dele. É Nada uma mais total existe, só ele. indiferença. É. Isso, ao resto. Entendeu? É muito triste isso. É muito triste. Né? E depois dá um trabalho, né? A Consuelo está lendo o livro aí, deve estar vendo, né? É um É. trabalho que dá. Para É botar de novo essas, as ideias no lugar, é muito difícil, A gente. descrição do lugar é bem parecida com essa daí, que ele é, coloca, é, né? É bem parecida mesmo. tem lá os fornos, não, furnas, né? Fornos, vamos Urnas. lembrar. Furnas, né? É. Os lugares, né? Tipo chocadeira que eles falam, né? É. Os vulcões, essas coisas todas, tudo tem lá. O ambiente é esse, né? O ambiente é esse. Criado por eles, para eles, e a divindade deixa para isso, para queimar esses resíduos. Bom, vamos lá. Joaquim será naturalmente o companheiro que a precedeu nas lides da reencarnação. Só um instantinho. Certo? Aqui o Consuelo. Ele já precedeu o Joaquim. Sim. Ora, pois todos aí, né? Entendeu? E ela já está procurando e pedindo ajuda. É uma ótima coisa. Agora não significa que essa reencarnação vai ser igual a nossa, não. Tá? Vamos lá. Mas o Certo já. Joaquim seria um deles, os ovoides? Não. Não, Não. não. O Joaquim Não. devia ser o ex-marido, o pai, o irmão, alguém que ela gosta muito. A gente está Tá. entendendo aqui que ele será o futuro marido dela, que vai falar aqui agora.
Tá? Que a gente não, ontem até sobre um culto no lar que foi esse. Essa questão de família espiritual. Ora eu sou pai, ora eu sou filho, ora eu sou irmão, com os mesmos grupos, que o grupo não é só 4. Então, né? Então E foi, o papo foi esse aqui, né? provavelmente esses 3 ovoides vão ser filhos dela. Exatamente. Exatamente. Mas vamos ver Ler que tem livro uns dá nisso, detalhes, tá vendo? mas tem uns detalhes aqui que vai ser interessante. Se a gente conseguir ler hoje, falta 10 minutos. Vamos lá. Então, Joaquim será naturalmente o companheiro que a precedeu nas lides da reencarnação. Certo, já regressou à terra mais densa, a fim de preparar-lhe o lugar. A pobrezinha está esperando ensejo de retorno à luta benéfica. Outro Vejo-lhe o detalhe, outro detalhe. Ela está esperando em seja o que? Oportunidade de retorno à reencarnação. Não é fácil. Não é fácil, né? Mas parece por algum motivo que ele aqui não vai falar, tá? O Joaquim conseguiu, ela vai conseguir e vai ajudar os nossos irmãozinhos avós. Mas veja bem, ensejo à reencarnação, ou seja, oportunidade. Pode porque durar. tem que ter o pai certo, a mãe certa. Tem que ser tudo bem, muito bem alinhavado. Alinhavado e com um grupo que precisa de gente, entre aspas, bem problemático, né? Entendeu? Para também ter paciência e ajudar. E também ser ajudado, né? Por isso que eu Olha falei, só, tem que ser muito bem alinhavado. muito, muito, muito. Vamos lá. Vejo-lhe o drama cruel. Foi tirânica senhora de escravos no século que findou. Percebo-lhe as recordações da fazenda próspera e feliz nos arquivos mentais. Foi jovem e bela, mas desposou, consoante o programa de provas salvadoras, um cavalheiro de idade madura, que a seu turno já assumira compromissos sentimentais com a humilde filha do cativeiro. Quer dizer, já tinha um caso lá com, né, uma menina lá, uma escrava, tá? Ninguém sabe disso, vamos embora. Só nós. Em... Já é muita gente. Embora a mudança natural de vida à face do casamento, não abandonou ele o débito contraído. Em razão disso, a pobre mãe e escrava, ainda moça, penitente e desditosa, prosseguiu agregada à propriedade rural com os rebentos de seu amor menos feliz. Quer dizer, ela tinha 2 filhos, tá? Ela e 2 filhos. Vamos lá. Os 2 dele. Com a passagem do tempo, a esposa requestada e fascinante reconheceu toda a extensão do assunto e revelou a irascibilidade que lhe povoava a alma. Dirigiu-se ao marido, colérica e violenta, dobrando-o aos caprichos que lhe exacerbavam a mente. A escrava, sofredora por separada de ambos os filhos que possuía e vendida para uma região palustre, onde em breve encontrou a morte pela febre maligna. Os 2 rapazes, metidos no tronco, padeceram vexames e flagelações em frente da senzala. Acusados de ladrões pelo capataz, à instância da senhora dominada de egoísmo terrificante, passaram a exigir exibir pesada corrente no pescoço ferido. Nossa, quanta coisa ruim, gente. Gente. Infelizmente, mas veja bem, esses nossos amigos aí também precisavam passar por isso. O acaso não existe. Isso se chama expiação braba mesmo, dura, né? É isso? Vamos lá. Infelizmente é isso. E ela criou para ela uma situação que ela talvez não precisasse, né? Ela criou, do hábito dela. Essa senhora aí dos escravos. Vamos lá. Viveram no passado sob humilhações incessantes. No curso de reduzidos meses, caíram sem remissão, minados pela tuberculose que ninguém socorreu. Os encarnados reuniram-se à genitora revoltada
formando um trio perturbador na organização ruralista que os expulsara, sustentando sinistros propósitos de desforço. Veja bem, eles encarnaram, mas eles ainda estavam em perispírito. E ficaram ali mesmo ainda, no plano. Podiam ter todo o ódio do mundo, mas podiam não ter feito algumas coisas que vão levar eles, né, para as zonas mais baixas, subcosta, subcrosta, as zonas abismais, né? Mesmo desencarnados com raiva, eles podiam não ter feito algumas coisas e ser, né? Não é fácil passar por isso que eles passaram, essa humilhação toda, a ponto de desencarnarem, realmente não é fácil. Mas aí começa a monoideia. Oportunidade eles tiveram mesmo desencarnar, mesmo fazendo mal, de repente, né? Para fazer um mal aqui, mas começar a se... Bom, vamos lá. Não obstante, convidados à tolerância ao perdão por amigos espirituais que os visitavam frequentemente, nunca cederam um tio nos planos sombrios em que penhoraram o coração. Atacaram desapiedados a mulher que os tratara com dureza, impondo-lhe destrutivo remorso ao espírito vacilante e fraco. Dominando-lhe a vida psíquica, transformaram-se para ela em perigosos carrascos invisíveis, utilizando todos os processos de luta suscetíveis de acentuar as perturbações. Adoeceu ela por isso gravemente, desafiando conselhos e medidas de cura. Embora socorrida por Deixa eu falar uma médicos... coisinha aqui. Eu não vou falar o que é, mas lá na frente talvez ver um caso de um delegado que tem um pouco a ver com isso aqui, tá? Quando chegar lá, É, a gente vamos ver a se a gente se história, a lembra. história do Não é, delegado Sandro? vai se Não reportar é? isso. Não é parecido com... É, Não é isso? Então, nós não exato. vamos dar o spoiler, não. Tá? Para os próximos capítulos. Vamos lá, gente. Embora socorrida por médicos e padres diversos, não mais recobrou o equilíbrio orgânico. Arrasou-se-lhe o corpo físico, pouco a pouco e pouco, incapaz de expandir-se mentalmente no idealismo superior, que o corrige desvarios íntimos e facilita a cooperação vibratória das almas que respiram em esferas mais elevadas. A desditosa fazendeira sofreu insulada no orgulho destrutivo que lhe assinalava o caminho. 10 anos de mágoas constantes e indefiníveis. Claro que possuía, por sua vez, amigos prontos a lhe estenderem generosas mãos por ocasião da morte do corpo, que se tornou inevitável. Contudo, quando nos enceguecemos no mal, inabilitamo-nos por nós mesmos à recepção de qualquer recurso do bem. O negócio parece ser bom, né? Nossa, quanta coisa junta. Né? Ela não quis se melhorar nem um pouquinho também. Né? No fundo dela, né? Ela estava ainda rodeando e querendo fazer o mal também. E aí que se perde, né? As histórias de todos nós, nos milênios atrás, lá para trás. Até que um dia eu não posso mais fazer isso. Sei que vou fazer ainda um pouquinho e tal, mas vou livre cada vez mais. Bom, vamos ver se a gente lê, mas tem muita coisa ainda para ler. Nossa. Bom, vamos ler até o final desse outro. Vamos lá, vamos lá. O instrutor fez ligeira pausa na narrativa e continuou. Exonerada dos liames carnais, viu-se perseguida pelas vítimas de outro tempo, anulando-se-lhe a capacidade de iniciativa em virtude das emissões vibratórias do próprio medo perturbador. O grande problema, nós comentamos uma aula aí para trás, o medo. O medo é o nosso grande problema. Remorsos, outro grande problema. Tá? Essas vibrações nos enfraquecem e atraem aquilo que nós não queremos. Tá? Padeceu muitíssimo, não obstante contemplada pela compaixão de benfeitores do alto
que sempre tentaram conduzi-la à humildade e à renovação pelo amor. Mas o ódio permutado é uma fornalha ardente, mantenedora de cegueira e sublevação. Desencarnado esposo, veio semilouco encontrá-la no mesmo invencível abatimento, incapaz de socorrê-la em vista das próprias dores que constrangiam a difíceis retificações. Os impiedosos adversários prosseguiram na obra deplorável e ainda mesmo depois de perderem a organização perispídica, aderiram a ela, com os princípios de matéria mental em que se revestem. Princípio de matéria mental que se reveste. O corpo mental seria, né, o nosso inferior, mental inferior, o nosso quarto corpo. Né? Então a gente vai ter o corpo físico, duplo etérico, perispírito, mental inferior, o quarto corpo. Tá? Então, a André Luiz aqui já colocou, né, que essa matéria mental que se reveste é uma matéria bem diferente da nossa. Uma matéria mais, digamos, primordial, que nem o seu Roberto falou aí, mais de princípio. Vamos lá. A revolta e o pavor do desconhecido, com absoluta ausência de perdão, ligam-nos uns aos outros, quais algemas de bronze. A infeliz perseguida na posição em que se encontra, não os vê, não os apalpa, mas sente-lhes a presença e ouve-lhes as vozes, através da inconfundível acústica da consciência. Vive atormentada, sem direção, tem o comportamento de um ser quase irresponsável. Bom, então, dela, né? Por que aconteceu o que aconteceu? E se a gente for olhar a história da história de todos nós, da humanidade, tem muito isso, né? Tem muito isso. Né? Aí a gente acredita, realmente, o acaso não existe. Tá? Todo mundo passa, né? Todos nós, né? Nenhum de nós é vítima. Vamos pôr na nossa cabeça. Nós podemos botar na nossa cabeça que todos nós, em algum momento, fomos algozes. Sim. Porque nós criamos uma estrutura no passado, né? Isso aí são estruturas que a gente cria no passado que são tão fixadas que é difícil de a gente varrer isso, de limpar isso durante muito tempo. Certo, tudo legal. Bom, vamos parar aí, né? Infortunada criatura, tá? 10/2, né? Que vai ser, né? Segunda-feira que vem. Tá bom? E assim, nós em algum momento nós já passamos ou passaremos por isso, mas ler isso que a gente está lendo nesse livro, né? E até no outro também que a gente acabou de ler, mostra pra gente como a gente tem que ter cuidado com essas emoções desequilibradas, né? Com essas atitudes. Hoje em dia não tem mais essa escravidão da gente mandar as pessoas pro tronco, mandar açoitar, mas existe a escravidão da língua, né? Existe o açoite lingual, que é o que... Até agora nem é o açoite lingual, agora é o açoite da internet, que uma pessoa fica açoitando a outra. Quer dizer, ontem eu estava fazendo culto e saiu para mim o duelo, né? Então, você fica refletindo sobre o duelo, você vê, tem um duelo de nações contra nações. Mas é um duelo covarde, porque os líderes que inventam o duelo não botam mais a cara, como os reis de antigamente botavam a cara nas lutas. Agora quem bota a cara são os soldados, que é o povo que não tem nada a ver com aquele duelo. Aí ele desencarna, olha só, já estou criando um enredo. Deixa eu passar a moto. Ele desencarna, aí ele vai virar o quê? Um perseguidor daquele que criou o duelo, que ele não tinha nada a ver com isso. Entendeu? Não estou dizendo que vai acontecer desse jeito, mas se você parar para pensar, nessa situação que a gente acabou de ler, é basicamente isso. Tem um duelo que você trava com seus familiares, tem um duelo que você trava com a esposa, com o marido, tem um duelo que você trava na rua todo dia, tem um duelo que você trava com você mesmo, que ainda é mais grave ainda, que você briga contigo, porque não é do jeito que você queria que fosse. Então,
Só muda a situação. E a gente tem que ter esse cuidado para não ir parar de novo nesse lugar consciencial ou inconsciencial por nossa própria culpa. Porque a gente fica buscando essas adversidades do caminho da gente. Né? Por isso que é importante a gente ler isso, que dá aquela acordar, aquele sacode assim na gente, sabe? É esse sacode, Elisa, que faz esse despertamento dessa revolta. É a vingança sem o sentido da palavra vingança. Aquela vingança que está no inconsciente, que você, quando consegue realmente se libertar dessa situação, é que a gente acorda e aí parte para essa vingança que não agiu na época que tinha que agir. A vingança tardia é uma vingança vazia, né? Porque ela já Exatamente. perdeu o ponto, já é que nem você fazer um doce e esquecer de tirar do fogo na hora certa. Queimou. Mas essa Né? vingança tardia que te cria uma revolta, aí eu já podia ter reagido antes, só estou reagindo agora. Mas não reagiu e agora não adianta mais reagir. Já passou o tempo. Agora virou void. Exatamente. Agora virou void. Vou desligar aqui a gravação.